do programa agora é herpes. Assunto interessante que a gente vai abordar a partir de agora com mais intensidade. Dominando o herpes, manual para minimizar o risco de reincidências. E nós vamos conversar com o Mauro que é um pesquisador, o Mauro que escreveu sobre o assunto, né? Se aprofundou nessa área para trazer informações importantes. Mauro Paes Correia, bom dia, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Marconi. Nós estamos trazendo um assunto que está, de certa forma, ele é um pouco esquecido das nossas rotinas de saúde pública, porque é um vírus muito comum, atinge muitas pessoas e muitas delas não sabem como proceder quando o vírus começa a agir no organismo. O objetivo é trazer as melhores informações possíveis para que você saiba como lidar com estas e outras situações que são as consequências do vírus do herpes. Mauro, existe o herpes labial, o herpes genital, vários tipos de herpes, né? Quais são os mais comuns e que mais incomodam? A incidência predominante é do herpes labial, depois nós temos o herpes genital, como o próprio nome diz, ele é contraído muitas vezes através de relações, principalmente sem proteção, e também nós temos um terceiro viés aí, que é o herpes zoster, que acomete principalmente pessoas, não deixa de acometer os jovens também, a partir dos 50 anos de idade. Sua imunidade baixa, em algum momento passado você adquiriu contato com este tipo de vírus da família do herpes e acaba desenvolvendo um quadro do herpes zoster. Para quem gosta de lembrar um pouco do passado, muitas pessoas tinham aquele herpes nas costas muito grande e depois secava. Então esse é o herpes zoster, que pode acometer as costas ou outras áreas do corpo. O herpes é um vírus, é uma bactéria? Como é que ele chega até a pessoa? Como é que a pessoa contrai? Você já falou que tem a ver com a imunidade também, né? Então, por que hoje existem poucas pessoas diante de um cenário de que 99% da população, alguma vez na vida, teve contato com o vírus? Este vírus já está conosco há praticamente milhares de anos. E o nosso organismo, após sucessivas gerações, obviamente vai desenvolvendo uma imunidade natural contra o vírus do herpes. Mas nem todos têm a mesma possibilidade de ter uma boa imunidade. E aí é onde o vírus do herpes ele entra. O vírus do herpes ele é transmitido de várias formas. Inclusive eu comento muito no meu livro sobre isso. Compartilhar objetos pessoais, escovas de dentes, copos, toalhas. O herpes labial, por exemplo, nós podemos pegar a partir de um copo de água. A pessoa nem sabe que está com herpes labial, acha que é uma outra coisa, ou você nem vê a característica do herpes, como as bolinhas estourando na boca, por exemplo, ela pode acabar transmitindo. E este é um detalhe muito importante, que se você não compartilha objetos pessoais, você já minimiza outras doenças também. E o herpes é um vírus. E o nome dele é herpes simplex. Ele é tão simples que eu gosto de dizer que, através das minhas pesquisas, os pesquisadores dizem, olha, no momento em que nós encontrarmos uma vacina funcional, nós já temos algumas vacinas que diminuem as intercorrências para um público específico. Nós conseguimos eliminar o vírus do herpes do organismo, nós vamos conseguir a cura efetiva do HIV. Claro que você falou sobre o sistema imunológico, que vai com o passar do tempo também ficando mais forte, né? E também as soluções medicamentosas também, né? Ficam também mais úteis, né? Ou seja, o efeito fica melhor também, né? As pesquisas vão, né? Porque o vírus do herpes é um vírus pesquisado há muitos anos. No meu livro eu trago pesquisas de 20 a 30 anos atrás, com todos os prós da terapia medicamentosa e os contras.
Cada organismo reage diferente de acordo com o medicamento. Não é à toa que uma bula tem as contraindicações. Mas desde a primeira página, desde qualquer fala inicial, eu digo, na dúvida, procure sempre seu médico, seja infectologista ou dermatologista, para buscar um melhor norte para o seu problema. Muitas vezes não consegue-se, inclusive, se diagnosticar de imediato, no primeiro momento, mas através de exames posteriores e tudo mais, consegue-se sim chegar a um diagnóstico bem preciso. Normalmente aparecem bolinhas e feridas, varia muito com relação à apresentação visual? A apresentação visual nós vamos caracterizar como regra geral. Como regra geral, você tem as bolinhas, você tem os pródromos, você tem uma característica na sua pele que você acaba percebendo. Outras vezes não, porque o vírus do herpes, o seu caminho no corpo é através das terminações nervosas. Muitos organismos não chegam a ter exatamente este quadro, o que dificulta inicialmente, por parte de especialistas, um diagnóstico já imediato. Então, este é um dos grandes detalhes. Então, a pessoa tem uma série de sintomas, principalmente na primeira infecção, que é aquela primeira vez que aparece o vírus, mesmo que não apareça de forma visual, ela tem uma série de sintomas que até no começo confundem com algumas outras doenças. Ela pode sentir febre, cansaço, tonturas, todos os sintomas adicionais até acabo falando melhor aqui no livro. Mas o sintoma clássico mesmo é realmente o sintoma dermatológico, que acaba acometendo grande parte dos pacientes. E a partir desse sintoma, o profissional da medicina vai conseguir dar o norte para o seu paciente. Mauro, quem já teve uma vez, tem possibilidade de desenvolver novamente? Tem possibilidade, sim. Nós gostamos de dizer, particularmente quem pesquisa, que tem 3 tipos principais de pacientes. Aqueles que têm o vírus e nunca vão ter sintomas. Aqueles que desenvolvem, por exemplo, uma única vez um quadro de herpes labial, ou herpes zoster, ou herpes genital, uma única vez na vida, e depois não desenvolve mais. E aquele percentual de pessoas, de 99% das pessoas que têm o vírus do herpes, 1 a 2% serão os portadores reincidentes. Isso que eu vou falar agora. Esses portadores vão desenvolver um quadro repetitivo, crônico da doença ocasionada pelo vírus do herpes, independente qual seja. Então, são graças a estes pacientes, que a ciência começa a investigar cada vez mais e está sempre em constante atualização sobre o herpes. Quando reaparece, ele volta no mesmo local, no mesmo lugar? Pode voltar no mesmo local. Pode voltar no mesmo local. Por exemplo, no inverno muitas pessoas reclamam de herpes labial, porque o frio abaixa um pouco a imunidade, e também você pode ter algumas outras questões que desregulam a sua imunidade. Você acaba dormindo pouco, trabalhando muito, então você tem um elo, uma corrente de detalhes. Então você pode sim ter um reaparecimento do herpes em si, da crise, como nós chamamos, no mesmo local. De uma forma geral, eles aparecem mais no inverno ou no verão? Depende muito do organismo, mas no caso específico do herpes labial, ele aparece muito mais no inverno do que no verão. Lembrando que no inverno, você não tem uma incidência muito grande de raios solares. E para o herpes, enquanto você ainda não ganha uma resistência efetiva, no primeiro momento, o sol é um vilão para os portadores do herpes. Então, quem toma muito banho de sol, por exemplo, torra na praia, no outro dia pode vir a desenvolver um quadro de herpes, principalmente se for um portador recorrente. Ele causa coceira? Causa coceira, causa vermelhidão, causa uma sensação de ausência ou hipersensibilidade no local. E, por último, um sintoma mais preocupante, que preocupa também toda a classe médica, é as chamadas nevralgias, são as dores pós-herpéticas. Nós temos casos aqui na nossa própria cidade, onde nós temos pacientes com idade mais avançada que teve herpes na face, por exemplo. A herpes já passou, o herpes, melhor dizendo, né? O herpes já passou, não tem mais nenhum sintoma, mas tem dores lancinantes em uma parte da minha face.
é um sintoma pós-herpético, porque quando o vírus do herpes está agindo, está atacando, melhor dizendo, ele vai destruindo aquelas terminações nervosas por onde ele passou. Então engana o nosso cérebro imagina que aquela região está sofrendo dores. Mas temos uma boa notícia, essas dores normalmente entre 6 meses e 1 ano no máximo, elas acabam minimizando ou até mesmo deixando de você sentir este problema. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Uma ouvinte tinha uma irmã que faleceu com 59 anos, pois foi diagnosticada com herpes no cérebro. Ela morava em Florianópolis e os médicos fizeram de tudo, mas diziam que não tinham como curar no caso dela. E os médicos disseram que é uma doença muito rara para aparecer no cérebro e que acontece 1 entre 1000 pessoas. Você tem registros sobre esse tipo de acontecimento? Tem registros e até é muito importante a intervenção da ouvinte, quero agradecê-la pela contribuição. O vírus do herpes, por via de regra, ele não causa óbitos. Uhum. Casos como o da afinada senhora, paciente, né, são muito mais raros do que 1 em 1000. Porque para que haja um quadro como este, um dos principais fatores é, em algum momento, o paciente estar com uma imunidade tão debilitada que o vírus consegue chegar até outras regiões. E o vírus do herpes, muitas vezes, ele também acomete os nossos órgãos internos, principalmente quando você tem uma imunidade muito baixa. São casos mais raros, mas realmente acabam acontecendo. Entre o herpes labial, os herpes genitais e também os zóster, qual é o mais difícil de ser tratado, né? Existem níveis de gravidade maiores e menores? Os índices de gravidade, independente do tipo do herpes, está ligado de forma quase que direta à imunidade do paciente. A imunidade do paciente. Ou seja, se você tem uma boa recuperação imunológica, o médico ou a médica que está acompanhando o seu caso consegue fazer uma intervenção com o objetivo de... E tem várias técnicas para a melhoria da sua imunidade, o dano daquela crise vai ser menor. Então, o vírus do herpes zoster, por exemplo, ele tem um quadro mais grave porque a lesão dele é muito maior. Uhum. Visivelmente, quando você vê aquele quadro visível, é muito maior. Agora, você imagina um paciente entre 50 a 80 anos com um quadro grave de herpes zoster. A preocupação, além do herpes zoster, é a nevralgia. As dores lancinantes, muitos têm que usar opioides extremamente poderosos. Uhum. Então você compromete a qualidade de vida do paciente. É por isso que toda a equipe médica, ou se há um ou mais médicos envolvidos nessa questão, eles vão tratar justamente de minimizar esta consequência. A pessoa pode ter o quadro de herpes zoster, o interessante é não desenvolver as nevralgias, as dores pós-herpes. Se você ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o Mauro Paes Correia, escritor e pesquisador, e o assunto é herpes. Quando se fala em imunidade, se fala em alimentação. Há algum tipo de alimento ou bebida, né? E bebida também se inclui na lista de alimentos, indicado para melhorar o sistema imunológico, e aí não só para herpes, mas para qualquer outro tipo de doença também? É uma receita muito básica e muito útil para todos nós. Beber água é fundamental. Beber água é fundamental. Consumir alimentos que, no caso do herpes, que contenham muita lisina. E aqui no meu livro eu trago um quadro de alguns alimentos que contêm lisina. Quais são os alimentos que você deve evitar? Consumo de álcool em excesso, muito importante. Evitar de comer chocolate. Chocolate tem um inimigo do nosso organismo e amigão do herpes, que é a arginina. Então, todo alimento que contenha arginina, ele é um alimento para o herpes. Então, nós temos que evitar esses tipos de alimentos.
Mas se você tem uma alimentação normal, você consome água, você bebe água o suficiente, você tem um sono saudável, porque o sono também influencia muito, você vai minimizar os problemas com herpes. Claro, também temos outros alimentos, o próprio consumo de chá verde, por exemplo. Chá verde evita muitos problemas. E através das minhas pesquisas, eu descobri os enormes benefícios do alho como terapia alternativa. Antes de mais nada, é bem importante deixar isso bem claro. O consumo do alho, de maneira geral, ele aumenta o nosso sistema imunológico. Então, se você vai consumindo alimentos naturais, obviamente você vai ter uma qualidade de vida muito maior. O ouvinte fala que existe um medicamento chamado aciclovir, Aciclovir. que ajuda bastante a avaliar, a diminuir os sintomas, né? Mas o que se pode também tomar? Já falamos agora, água, a hidratação é fundamental, né? E também alimentos que contêm a lisina. Para quem não sabe, é um aminoácido, É um aminoácido. Importante para o organismo e tem uma ação antiviral. Por isso, ele é um combatente natural, né? Exatamente. Ele é um grande soldado lá defendendo você. Mas o nosso corpo humano, ele precisa tanto da lisina quanto da arginina, que também é um outro aminoácido que também auxilia na construção ou reconstrução muscular. O nosso corpo está sempre produzindo novas células, se renovando. Deus fez o nosso corpo de uma forma maravilhosa. Então, se você vê a complexidade do organismo humano, é fantástico, é uma coisa maravilhosa. Mas quanto a essa questão aí só do aciclovir para terminar. O aciclovir, ele vai diminuir a replicação viral naquele momento. Mas é importante, para evitar qualquer problema renal, ou se você já tem algum problema renal, minimizar qualquer agravamento, consuma água, muito mais água do que o habitual. Se você consome 1 litro, tome pelo menos 1,5 litro a 2, para que você não tenha problemas, ou seria um dos probleminhas aí que o aciclovir acaba trazendo. Mas eu recomendo sempre o aciclovir. O WhatsApp da Marconi funcionando por aqui. Bom dia, Bicudo, não fale meu nome, mas eu peguei esse tal de herpes na minha cabeça e rosto. E era uma dor horrível. Meu rosto ficou marcado e foi o aciclovir, né? Tomei e muita dor. E ela disse assim, Bahia, eu amo chocolate. Pois é, Tá o aí, chocolate, né? é um dos grandes problemas. Eu também amo chocolate, mas eu evito ou não como mais chocolate. Eu escrevi o meu livro porque eu virei um portador do herpes. Certo. E eu sou um portador recorrente. Então, até no livro eu conto a minha cruzada. Claro. Porque eu fiquei meses sem diagnóstico, até que um profissional da medicina deu uma segunda olhada. Fomos descartando possibilidades até chegar no resultado em definitivo. Então, muitas vezes nós fazemos de um limão uma limonada. Temos um problema e vamos trazer uma solução. Com certeza. Senhoras e senhores, não quer dizer que todos que comem chocolate vão ter herpes. Não vamos demonizar o chocolate, Exatamente. Mas tudo está muito relacionado à quantidade, à frequência que se come também, né? Isso. Há pessoas que estão propensas a certas doenças também, Sim, né? Claro. É de certa forma genético também? A possibilidade de você ter um ou mais episódios pode ser sim genético. Porque a questão da imunidade no ser humano ainda, tem centenas de pesquisadores, médicos, pessoas estudando todos os dias, ainda não se encontrou a receita de bolo para tudo isso. Meu pai, por exemplo, tinha herpes labial. Eu não tenho herpes labial. Nunca tive herpes labial. Como se explica isso? Então é um detalhe muito interessante. É comportamental, né? Também. Ele tinha uma rotina de vida, talvez você tenha uma outra rotina já, também, uma outra geração também, tudo né, influencia. Mauro? Tudo influencia. Interessante. Eu gostaria de saber onde as pessoas podem encontrar o seu livro, né? Ele está disponível nas livrarias? Como é que você disponibiliza ele para a sociedade? O meu livro, ele na busca da Google, ele é o primeiro que aparece. Você digita livro herpes,
vai aparecer o meu livro, Dominando o Herpes, que é isso aqui que está na capa. Esse aqui Bacana. ainda é o meu pré-livro. Isso aqui é onde eu errei a capa e cortei um pouco acima. Aham. Que eu já vendi todos até que eu tinha em casa. Mas o meu livro ele está disponível no site www.herpes.net.br. Legal. Então, o próprio nome do vírus é o nome do meu site, o herpes.net.br. Você pode comprar na forma física e na forma digital, onde você vai ler no seu smartphone. Você lê no seu smartphone e lê também no Kindle, através da Amazon. Todos os dias temos um ou mais leitores fazendo a aquisição do livro, a compra, ou lendo de forma gratuita nos sistemas de assinatura da Amazon. Legal. O Mauro conversou conosco sobre herpes. Mauro Paes Correia, escritor e pesquisador. Assunto herpes, assunto importante que acomete muitas pessoas e que procuram uma solução, evidente, né? Ninguém quer ficar doente.